e o assunto é milho. Você tem acompanhado os dados divulgados no final do ano passado pela Fiesp, relatório Outlook 2027 das principais commodities brasileiras. Já falamos de vários assuntos, já enfatizamos pecuária de corte, avicultura e hoje o assunto vai ser o milho. Como será desenhado este cenário para o milho aqui no Brasil até 2027? É o que você vai descobrir agora no Bom Dia Entrevista. E para comentar os resultados e trazer mais informações para você que trabalha com agricultura, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia, Helena, obrigado. Vamos falar do milho, então. Para começar, vamos situar, então, como é que foi o ano passado, mas já pegamos ali um gancho em 2016, que foi um ano bastante conturbado na oferta de milho aqui no Brasil, e a gente destrincha, então, 2017. 2016 houve uma exportação muito grande no primeiro trimestre, você teve uma quebra na safra na primeira safra, a segunda safra também foi prejudicada por questão de clima, plantamos milho em janeiro, fevereiro, o centro-oeste sofreu seca, calor, etc. Então foi um ano de estoques reduzido e um estoque de passagem baixo. O preço oscilou muito durante o ano, você teve momentos que o milho chegou a valer R$ 55, R$ 58 reais a saca. E como o milho é importante na produção de carnes brancas, frango, suíno, peixe, etc., você teve um impacto grande nesses setores. Você teve prejuízo na criação de suíno, teve prejuízo na criação de frangos. Confinamento diminuiu em função dos custos do milho. O milho é um fator importante, a principal fonte de energia nas rações é o milho. Já em 2017, a primeira safra cheia, mais de 30 milhões de toneladas, o clima correu bem, o produtor estava estimulado por preços altos do milho na safra de 2016, usou tecnologia. A segunda safra foi excepcional, nós falamos em 67 milhões de toneladas, 2 vezes a primeira safra, uma oferta abundante de milho. O preço no mercado internacional também caiu, o mercado veio para R$ 3,80, R$ 3,70 por bushel, isso dá alguma coisa por volta de $10 no porto. O que aconteceu? Você teve uma queda significativa nos preços, até demais, isso que é o problema. Você teve no Mato Grosso milho sendo vendido a R$ 13. R$ 13 não paga a conta, ou seja, mesmo que ele colha 100 e poucos sacos, que é a média da segunda safra lá, você tira R$ 1.300, R$ 1.400 com um custo de produção sempre superior a R$ 1.800. Hoje a semente de milho é um fator que pesa e pesa muito. Você paga por um saquinho de 20 quilos para plantar 1 hectare, você paga 300, 450, 500, 600 reais por um saco. Então, quando o preço do milho caiu muito, você teve uma oferta. E 2017 fechou, ontem foram publicados os dados oficiais, nós estamos fechando com uma exportação próxima a 29 milhões e meio de toneladas. Mais o consumo nosso, 58 milhões, o estoque de passagem vai ser um estoque na faixa de 16 milhões de toneladas. Como o senhor avalia esse resultado divulgado agora? Você tem uma certa preocupação com a primeira safra, você houve uma diminuição da área plantada, especialmente nos estados do sul, trocaram por soja. Por causa do preço. Exato. Você teve um clima um pouquinho meio complicado, especialmente no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, nas últimas semanas de dezembro, calor e pouca chuva, isso pode ter impactado. Os números que a Conab fala, de uma produção de 30 milhões em 2017, viria uma produção na primeira safra para 25 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de 5 milhões de toneladas na primeira safra. A segunda safra começou um pouquinho mais, o plantio da soja atrasou, Mato Grosso atrasou. A soja está correndo muito bem, obrigado, você tem uma expectativa muito boa de colheita, porém, vai atrasar um pouquinho o plantio do milho segunda safra, apesar de que a grande maioria ainda será plantada durante o mês de fevereiro. Vamos ver como é que se comporta o clima, se essa La Niña se confirma, como é que fica uma chuva no centro-oeste, especialmente do Paraná para cima, e se não há nenhum risco de geada precoce no Paraná, já que é um estado que, junto com o Mato Grosso, são os maiores produtores de milho segunda safra. Agora sim, preparado para observar como deve ser o cenário para os próximos 10 anos? Vamos dar uma olhadinha na tela, primeira tela na tela do seu televisor, para que a gente possa já comentar esse resultado. O que o senhor pode salientar daí?
O Brasil precisa aumentar a produtividade do milho. Nós estamos com 5.600 quilos por hectare, é muito baixa, a produtividade é menos de 90 sacas praticamente, 92 sacas por hectare, 94 sacas por hectare. A previsão é que vai para 6,1. Nós temos material genético para produzir 300 sacas com irrigação. Você tem o que acontece? A área plantada vai se concentrar na segunda safra, a área plantada na primeira safra tende a diminuir. Você tem um potencial, projetando-se isso aí, você tem o consumo do Brasil aumentando e as exportações aumentando, você tem condições de chegar a 117, 118 milhões de toneladas. É um volume expressivo. Lembrando que, há 20 anos atrás, o Brasil era importador de milho, né? Olha, o Brasil só. importava milho, importação líquida de milho. O Brasil vinha muito milho do Paraguai, da Argentina, para complementar o consumo brasileiro. Depois da virada cambial de 99, o Brasil começou a ampliar a produção de milho. E nos últimos 10 anos, com a revolução que deu do plantio direto, com materiais de soja mais precoce, com o colheita de soja e simultaneamente plantando-se o milho e nas áreas de que era o reserva de soja, hoje o Brasil está falando em 100 milhões, próximo a 100 milhões de toneladas. A passada foi 97. E isso mostra o produtor. A hora que ele tem respaldo, que tem rentabilidade, ele investe e consegue. Você hoje, o nosso milho, segunda safra, é um milho de qualidade excepcional, ou seja, você colhe ele normalmente com umidade de 14%, 15%. O que falta para o milho é armazém. Você tem uma dificuldade muito grande, você comentava há poucos minutos atrás, antes da entrevista, Mato Grosso você sempre tem armazenagem de milho a céu aberto. Esse ano você teve muito milho em silo bag. Você viu salchichões brancos aí esparramados pelo Brasil inteiro por falta de armazém. A exportação, por incrível que pareça, chegamos a 30 milhões de toneladas por um produto que vale 150 a 160 dólares no porto, free on board, em cima do navio. O que acontece? Você tem um frete caro, porque nós dependemos de caminhão. Esse frete logística brasileira terrível. Isso só vamos repetir uma vez, duas, vamos repetir vários anos, porque infelizmente... Em todo o Brasil, né? Nós temos que mudar o perfil, nós temos que usar os transportes mais eficientes. E mais eficiente o que é? A ferrovia onde for possível. E também a hidrovia. Claro. Hidrovia também onde for possível. E complementar com o caminhão, lógico. Se o trecho curto, o caminhão é imbatível e precisa dele. Agora, não podemos produzir milho lá em Sorriso, fazer 2.200 quilômetros e levar até Santos. Aí custa R$320 por tonelada. Isso representa R$20 por saca. Um produto que vale 32 no porto, se pagar 18, R$20 de frete, não sobra nada para ninguém. Exato. Só para complementar, vamos dar uma olhadinha na tela Milho 1, que também complementa as informações referentes à produção, área e também em relação ao cultivo. Se tiver no jeito, já pode colocar, meu diretor, para que a gente só possa complementar essa primeira tela. Não é essa, é uma outra que aparece também mais números, é a tela Milho 1. Se você tiver no jeito, a gente já coloca, senão a gente parte para o próximo, que a gente vai ver também o cenário agora em relação à perspectiva área plantada de produção e produtividade. Exatamente essa aí. Vamos comentar? Vamos lá? A produção, você trabalha sempre com um aumento de área plantada. A área plantada, nós temos que ter no Brasil uma reserva... Mas 10%, 20% da produção, área plantada 10% e produtividade 10%. Porque você vai dobrar, tá ok, você vai aumentar menos, 10%, vai aumentar muito a produção em cima de produtividade. Certo. O que precisa ser feito no Brasil é um estímulo ao uso da irrigação no milho. Se você usar a irrigação no Centro-Oeste, na época de seca, com essa insolação que nós temos, com essa alternância de temperatura noturna e diurna, e você tem que potenciar, e com materiais genéticos que nós temos e com a correção de solo que foi feita para a soja, você tem condição de trabalhar com 300 sacas por hectare, não 100 sacas, 3 vezes mais. Não 6 mil quilos, 18 mil quilos. Era importante que o Brasil tivesse um plantio, pelo menos 1 milhão de hectares irrigado. Para quê? Para você ter uma garantia, de uma segurança de ter oferta de milho num ano em que houvesse algum problema mais sério de clima. Isso, claro, infelizmente,
é um risco que nós vamos ter correndo. Tem laninha, não, né? E você tem mudança climática, você tem, hoje os fenômenos climáticos estão amplificados, você tem secas mais intensas e chuvas mais intensas, calor mais... Ontem nos Estados Unidos falava assim, menos 35 graus, menos... 100 anos não tinha um tempo assim. E também no Brasil você teve um ano 2017, um dos mais quentes que tive na história brasileira. Então, essa mudança climática depende, a irrigação seria uma maneira de você ter uma garantia de ter produto para atender o mercado. Isso mesmo. Vamos dar uma observada também agora em relação à participação por regiões, que também estão elencadas nesse relatório Outlook 2027. Vamos colocar, diretor, para que a gente possa observar e tirar, então, mais informações para que todos os produtores dessas regiões, eles possam observar. É um que tem um mapa brasileiro, mas esse é o último. É um que fala da participação por regiões, tem um mapa desenhado para que a gente possa mostrar agora sim. Vamos lá. Você tem o sul do Brasil, uma participação de 24%, você tem o Sudeste 12%, o Nordeste, infelizmente, o clima está sendo uma madrasta para eles, e você vê o Centro-Oeste com mais da metade da produção brasileira de milho. O que isso vai fazer? Isso você tem que hoje melhorar a logística para levar esse milho para atender o consumo que tem nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para poder manter a avicultura e a suinicultura. E você vê o Centro-Oeste também vai migrar parte da produção de frangos, parte da produção de suíno para o Centro-Oeste em função da abundância e do custo do milho. No Mato Grosso, você tem uma variável nova, é o começo do uso do milho para a produção de etanol. Com isso você produz o etanol e você produz o DDG, Distilled Dried Grain, que é um farelo do milho, que é um produto excepcional para bovinos, e Mato Grosso é o maior produtor de gado do Brasil. Então, você vai ter hoje o milho usando com essas características. O Centro-Oeste tende a crescer o consumo em função disso aí. O ser humano brasileiro não come milho, ele bebe milho. A cerveja nossa é tudo feito com milho, tudo praticamente. De milho. 5 milhões de toneladas de milho que nós consumimos para o uso humano, grande parte é para cerveja. E agora as cervejas artesanais super na moda também. Está na moda também. Então, o que acontece? Você tem o milho hoje, então, as exportações, fala-se em 75%. Por que isso? Porque você tem uma China que está com a área ocupada, a China é o segundo maior produtor de milho, só abaixo dos Estados Unidos. Eles não têm como expandir muito a área deles lá em função da questão de disputa por terra e por água. Então, o Brasil, a hora que a China entrar comprando no mercado, ela vai ser um grande player, um bocado de soja, ela compra 75% da soja brasileira. Então vai acontecer mesmo com o milho. Nós vamos precisar, e os demais países da Ásia também não têm estrutura para produzir milho. Então o Brasil tende a ser um grande player, um grande fornecedor de milho para isso aí. Mas também observando esse mapa da participação por região norte chama muita atenção, o crescimento então previsto de 71%, por quê? Por causa do Pará, né? O Pará e Rondônia são dois estados. O Pará tem um estado Roraima potencial. Também? Muito pouco, lá em cima muito pouco, lá você tem problema. A região norte, a grande questão é a ocupação do solo. Você pega o Pará, tem áreas excepcionais, especialmente no sul do Pará, na região de Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, aquela região ali para baixo. Mas, porém, você tem uma questão do uso da terra complicadíssima. Você tem quilombola, assentamento, parques naturais, etc. E a infraestrutura é ruim, tem que desviar dos parques, é complicado, uma pena. O Pará teria um potencial fantástico para produzir, não só para atender o consumo do Pará, como também para exportação e principalmente atender o Nordeste, que infelizmente pelas questões de clima, água, ele depende de trazer milho de fora e chega a um preço muito caro. Muitas vezes no Nordeste é mais barato eles pegar milho dos Estados Unidos ou da Argentina, do Mercosul, sem tributação, do que comprar milho do Mato Grosso, já que o custo do frete torna-se proibitivo. Só para a gente poder encerrar, que o nosso tempo já acabou, a gente vai estourar. Você falou sobre consumo, sobre exportação. Vamos dar uma olhadinha só em uma tela de exportação, consumo e exportação, para que a gente possa também só visualizar o que o mercado... 30 milhões nós passaríamos a exportar alguma coisa por volta de 55, 60, 55 Acha milhões possível? de toneladas.
Possível, Léo. O Brasil era importador de milho, se você voltar de 15 anos atrás. Nos próximos 10 anos, você tem condições, você incorpora 2, 3% a mais da área de soja do Brasil, 35 milhões de hectares de soja. Grande parte disso vai virar a segunda safra de milho. E se você botar irrigação, aí você tem um aumento fantástico na produtividade. Tá certo. E exportação líquida, só para a gente arrematar? Hoje nós estamos falando em 30 milhões, aumentar 75%, você teria um aumento de 2/3 a mais, alguma coisa por volta de 55 milhões de toneladas. Nós ficaríamos hoje no mesmo patamar que o que exporta atualmente os Estados Unidos, que exporta nessa faixa aí. Qual a condição importante? O Brasil tem um milho de melhor qualidade. Quando você vê o maior importador de milho do Brasil é o Japão. O Japão é um país que prima pela qualidade. Eles importavam 100% dos Estados Unidos. Hoje eles estão comprando quase a metade do Brasil. Por quê? Porque o milho é qualidade excepcional. A excelência do produtor brasileiro é inigualável. Parabéns. Tem que compensar a incompetência do governo. Exatamente. Incompetência do governo e incompetência do produtor. É isso, exatamente. Olha, informações importantes aí para o seu planejamento estratégico a longo prazo, relatório Outlook 2027 para o cenário do milho. Muito obrigado, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom trabalho para todos vocês. E a gente vai ficar agora em companhia da Miriam Valadares. Ela vai trazer uma mensagem de começo de ano para você, de todo o Brasil que está aqui acompanhando, para você e para sua família. Feliz 2018. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Olá, quero desejar a você um ano novo repleto de realizações. Muita paz, saúde e prosperidade. Feliz 2018.